vez que você comete um pecado, esse pecado reverbera, tanto na sua alma como pros outros. Eu tô cobiçando a bunda da Paola Oliveira. O quê? Você tá cobiçando ali, querendo adentrar, Isso. né? De que forma isso ressoa e faz um mal pra ela? A questão da masturbação também é um pecado, o sexo fora do casamento, né? Isso tudo faz mal pra você. Por que é um pecado a masturbação? O que ela faz de mal? É uma desordem, né? O sexo, ele não que tipo foi de feito desordem? Onde é que diz na Bíblia que é uma desordem a masturbação? Olha, tipo a castidade, alguma coisa assim? Já, é horrível. Quem guarda leite é vaca. Salve, Misa. Beleza? Tranquilo? Você quer falar do quê? Da ciência ou do tema aí? Tu que sabe. Vai, pra mim eu vou falar do tema, né? Já tá aí na tela. Vai. Eu não entendi muito bem a indagação. Você quer dizer que os cristãos seguem mais a Paulo do que a Cristo? Os cristãos seguem os dogmas que Paulo criou e não as palavras que Cristo disse. Mas em que sentido? Me dê um exemplo, assim. O sentido mais claro que eu quero trazer aqui pra conversa é... Cristo nunca falou sobre instrumentalizar a religião. Cristo nunca falou sobre congregar numa religião. Cristo nunca criou dogmas. Cristo diz para viver. Paulo cria todos os dogmas, cria religião, cria igreja, cria comunidades, cria praticamente tudo que existe do cristianismo hoje é Paulo que cria. Coisas que Jesus não falou. Tipo assim, você tá falando que Cristo instituiu mais um estilo de vida do que uma religião em si. Isso. Cristo não queria uma religião. Cristo, inclusive, foi lá, quebrou o pau com os fariseus, ele criticou a religião, ele disse que a religião criava sepulcros caiados. Cristo foi lá e quebrou o pau no templo, que não podia haver comércio no templo. Ele foi lá e mostrou pros fariseus que eles eram tudo hipócritas, porque eles ficavam falando, cagando regra pra todo mundo, mas viver que é bom eles não viviam. E aí Paulo vai lá e diz, não, mas a gente tem que ter a igreja, na igreja tem que acontecer tal e tal coisa, a mulher tem que ficar quieta, o homem pode falar, a mulher não pode ser sacerdote. Paulo cria todas as regrinhas que Cristo nunca falou. Paulo Edir Macedo da época passada, isso, Paulo Edir Macedo. Já começou a... Tipo, não, Cristo era judeu, ele seguia as regras judaicas. Mas ele não seguia a religião. Você vai pegar... Hã? Ele não seguia a religião, ele justamente foi contra a religião. Nossa senhora, tá travando tudo. As pessoas estão com a internet de... O pessoal tá tudo com a internet da Guiana brasileira aqui, né? Porque puta que pariu, hein? Todo mundo cai na internet hoje. Tá foda aqui. Mas falando assim, Cristo mesmo fala, não pense que vim revogar a lei, mas vim cumprir. Né? Não vim revogar os profetas, mas vim cumprir. Então ele não revogou a lei, ele não destituiu a lei. Né? Ele veio cumprir a lei. Cristo fala isso só em Mateus, né? Mateus tinha um propósito muito específico com a história de Jesus, que era justamente ligar ele aos judeus, para que os judeus aceitassem ele como Messias, né? Sim, mas ele disse, né? Você falou de Paulo, Paulo tá concordando com Cristo ali. Mas ainda assim, tu entende que o que Jesus fala sobre seguir a lei não tem nada a ver sobre instituir uma religião, porque se fosse isso de seguir a lei, vocês deviam estar fazendo sacrifícios no templo até hoje. Não, ele veio cumprir a lei. O que isso significa cumprir a lei? Existem coisas que não são mais feitas, mas existem leis que são eternas. Isso, mas aí tem que... Mas por que se ele veio cumprir a lei, você tem que levar o pé da letra que ele falou, não é? Ou tu vai escolher o que tu vai seguir? Não, tem que ser coerente. Isso eu entendo, a sua indagação, tá certo mesmo, tem que cumprir a lei, não pode ser hipócrita. Mas essa questão do sacrifício... E como é que tu escolhe quais leis tu vai seguir? É simples, é a luz do novo evangelho, a luz de Jesus Cristo. O Antigo Testamento todo aponta para Jesus Cristo. Os judeus não entenderam isso e negam Jesus. Não, os judeus não entenderam, tu entende sacrifício. Que... Eu acho engraçado isso, tá? Porque vocês se apropriam da ideia... O cristianismo se apropria da ideia do judaísmo. E aí, tipo assim, eles chegam e dizem assim, ó... Vamos pegar essa religião que já existe... Vamos fazer ela nossa e vamos dizer que as pessoas que criaram ela estão erradas, né? Eu acho brilhante isso, tá? É uma apropriação cultural completamente brutal. Completamente brutal de uma religião. Não fala que elas estão erradas. Ninguém fala que Moisés estava errado. Não, fala que os judeus estão errados. Os judeus entenderam tudo errado. Os judeus entenderam tudo errado, não é bem assim.
E aí vão lá e vamos ensinar agora os judeus o que, que eles devem pensar. E aí quando os mormons vão lá e dizem assim, não, os cristãos entenderam tudo errado, essa é a verdadeira verdade. Não, aí não pode. Aí não pode fazer isso, os mormons estão errados. Mas, ó, o que aconteceu. Você lembra o que aconteceu ali no julgamento de Jesus? Foi um julgamento injusto, não foi? Tá. Então, a Foi injustiça injusto, faz foi parte injusto. ali do. Peraí, foi injusto. Foi injusto. Dentro das leis romanas, tu acha que foi injusto? Foi, ué. Tanto que Pilatos não queria condenar ele porque não via crime algum. Foi injusto. Foi Não queria, mais condenou, né? Não queria, mais Ele lavou as condenou. mãos, ele foi covarde. Eu não tô defendendo Pilatos. Não é o que diz o registro histórico. O registro histórico diz que ele foi executado por Pilatos. O registro histórico do Pilatos Flávio mandou ele Joséfos. executar por medo da acusação dos Não é o que diz o fariseus. registro histórico. O registro histórico diz que ele foi executado pelos romanos. Ele foi executado pelos romanos a mando dos Isso. fariseus. De acordo com a Bíblia, mas não de acordo com o registro histórico. Mas de quem você tá pegando esse registro histórico? Flávio Joséfos, quando ele fala justamente sobre o único registro histórico fora da Bíblia que fala sobre a existência de um homem chamado Jesus é Flávio Joséfos, e ele diz que ele foi executado por Pilatos. Ele não diz que foi executado por Pilatos a pedido dos judeus. Que Não, falam não. sobre O primeiro que fala é Flávio Joséfos. Ele é o principal. Tá, tudo bem. Mas, tipo assim, ok. Como é que você Mas, não, mas caracteriza continuando aquilo como assim, não foi verdade, que injusto. tá na Bíblia, não. Mas continuando, não foi injusto, tá? Porque Jesus era um incitador de rebelião, querendo ou não. Ah, mas ele não tá. Não, mas ele tava incitando as pessoas. Ele tava fazendo movimentos perigosos para o Império Romano e pros judeus e pros fariseus também ali, enfim, para Não, mas como? ir para a Se própria ele disse religião. que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como isso é uma rebelião? Porque ele estava fomentando uma rebelião entre as pessoas numa época em que líderes religiosos apareciam. A cada semana nós tínhamos Barrabás ali como exemplo, com o objetivo de romper o domínio de Roma sobre Israel. Barrabás não era sobre líder os judeus. religioso, não, ele era um assassino. Não, ele não era, ele era um líder religioso, não, ele era um líder revolucionário. Mas o Barrabás é um líder revolucionário que eu me refiro, entendeu? Porque o Barrabás era um cara que vamos dizer assim, ele tava sendo condenado, tava sendo ali assassino porque ele lutava pela libertação dos judeus. Esse aí eu já não sei, eu acho que eu discordo nisso aí, porque realmente ele foi condenado ali como um assassino, né? Por que tu O acha que eles crime dele foi libertaram? de assassinato, Por que tu acha né? que eles libertaram Barrabás? Porque eles queriam crucificar Cristo. Não. É porque eles consideravam Barrabás um líder pra eles que poderia ser mais eficiente que Jesus na tentativa de libertar eles de Roma. Exatamente, mas então isso não veio de Cristo. Isso veio dos judeus, os judeus que queriam se revoltar contra o Império Romano. Não Cristo. Beleza, mas não o os ponto é, cristãos. continua sendo injusto, não é injusto, porque ele desrespeitou a lei judaica, principalmente quando ele vai lá e quebra tudo no templo. Ele desrespeitou a lei romana quando ele incita uma revolução. Como é que vai ser injusto se ele tá desrespeitando as leis e todas essas coisas acabam... Ó, crime de Jesus é sedição, é verdade. Tu acaba rompendo essas leis e a punição para essas leis era a morte. Um escravo que se rebelava, pra tu ter uma ideia de como o Império Romano era. O Império Romano era brutal na punição. Se um escravo fizesse qualquer coisa, assim, tentasse fugir, ele era crucificado para os outros escravos não seguirem o exemplo dele e não incitar uma desarmonia no Império Romano. Então, se Jesus era um cara que movimentava multidões e poderia representar um perigo para o Império Romano, os romanos iam matar ele. Eles não precisavam de justificativa. Tanto é que os soldados, antes da população escolher, já tinham torturado Jesus. Já tinham torturado, Não, sim, já tinham feito um mas inferno com ele. o que você E tem isso que não foi a diferenciar pedido aí dos judeus. é uma pena capital para uma pena religiosa. Isso aí é uma pena capital, era do governo. A pena religiosa é qual? A pena religiosa era o que seguia a Talmud, a lei de Moisés. Apedrejamento. Apedrejamento. Por que ele não foi apedrejado, então? Porque os judeus Tudo queriam bem. que ele fosse julgado Porque ele estava pelo sob domínio de Estado. Roma. Porque ele estava sob domínio de Roma. Eles não podiam Mas ele julgar não uma cometeu pessoa. nenhum crime capital, entende? Aí o crime capital dele foi sedição. Que é justamente fazer essas movimentações políticas com o povo ali, a ponto de que as pessoas incomodaram o Império Romano e o Império Romano foi lá e não, nós não vamos deixar esse cara se criar. Mas não é o que E tá tem que lembrar ali, que né? Pedro também ataca um soldado romano, né? Tu acha que eles iam deixar barato assim? Não, sim, nesse caso sim, mas teve aquela reconciliação e não foi por causa disso, não teve essa acusação ali, quando ele é julgado sob Pôncio Pilatos. Ah, você foi acusado de incitar a revolta. Não, ele foi acusado ali de ser um falso profeta, de blasfemar contra Deus.
E Isso eu segundo o nem, relato bíblico, né? então, mas depende qual fonte histórica você está querendo pegar. Você quer pegar a Bíblia, você quer pegar o Flávio Josefo. O Flávio Josefo é a fonte histórica mais próxima que a gente tem do ocorrido, e ele diz que foi Pilatos que executou Jesus, não diz que foi a mão Tá, mas tipo dos assim, qual o judeus. critério para você pegar, por exemplo, Flávio Josefo e não pegar a Não, o Bíblia? que eu tô te dizendo é que ele não é injusto nem no ponto de vista romano nem judaico. Nenhum dos dois o julgamento dele foi injusto. Ele fez coisas que culminavam num crime capital. É, tudo bem. Eu também discordo disso, porque eu já te falei, segundo relato bíblico, o que aconteceu ali e tal. Mas, tipo assim, voltando ao assunto sobre de Cristo não ter criado uma religião, seguindo a linha de raciocínio, né, que ele veio cumprir a lei. E por que que eu acredito que ele criou uma religião? Se você perguntar isso para algum protestante, alguns protestantes vão concordar com você. Vão falar assim, não, não existe mais religião, né? A igreja somos nós, eu posso adorar a Deus dentro do meu quarto, não preciso congregar. O católico não. O católico já não acredita nisso. Eu acho que ele vai mais de frente isso aí do que vocês falam. É que realmente instituiu uma religião, ali em Mateus 16, 18. Acho que você já sabe o versículo, né? Sobre te Tipo assim, fundarei minha igreja. isso. E a parte. Eu tava lendo até a patrística hoje. Deixa eu ver, pegar aqui. Mas tu entende que ele falar que sobre ti instituirei minha igreja, ele tá dizendo que Pedro vai levar a história de Jesus pro mundo, não que ele vai criar uma congregação cheia de dogmas e regras que vão ter que ser seguidas? Aqui a patrística, bonitinha e tal. Isso aqui fala sobre. Fala justamente sobre a sucessão apostólica. Como a igreja foi organizada, foi se organizando a partir Tá, do mas isso não é a século. Bíblia, né? Daí já é a teoria, é a tradição católica, né? Não é, mas eu não sou protestante para acreditar só o que está na Bíblia. Em João fala, a Bíblia Não, não exatamente, contém tu toda a acredita na verdade. religião, e a religião, ela tá justamente por causa de Paulo. É esse meu ponto. Tudo que vocês Não, estudam não mas tá para mim baseado em Paulo foi Jesus, tá baseado em um Paulo. grande líder, né? Eu não Sim, estou porque, menosprezando que mas o meu Paulo ponto não foi. tô dizendo isso, eu tô dizendo que Paulo criou a religião que vocês seguem hoje. Os dogmas que vocês têm hoje são de Paulo. É Paulo que interpreta o sacrifício de Jesus como essa parada toda do pecado original, que era o sacrifício necessário para poder fazer o sacrifício final para salvar as pessoas. Isso é tudo ideia de Paulo. Não tem nada disso nas palavras de Existe, Jesus. ó, Jesus não existe uma fala de. ideia Jesus sequer principal. fala de pecado original. Isso aí eu já não sei dizer. Provavelmente ele deve falar sobre Adão, alguma coisa assim, né? Ele não fala de pecado original, Mas, quem fala é Paulo. Todos são Paulão, exatamente. mas igual, por exemplo, essa questão de, ó, você tem uma ideia original, que é os evangelhos. E a partir disso, você consegue lapidar a ideia e sistematizar as coisas. É igual a Igreja Católica fez com os mandamentos, né, em Santo Agostinho, né, em outras interpretações sobre os dogmas, né, os concílios. Isso tudo, né, tipo, você pode alegar que é coisa da religião, feito por homem, mas é uma interpretação à luz do Espírito Santo, né? Então, tipo, existe uma igreja instituída e que ela se mantém em pé até hoje, que é a Santa Igreja Católica. Então, tipo, Cristo não era hippie, né? Ele, galera, ó, segue aí, cada um, paz e amor, não sei o quê. Não, eles querem transformar Jesus Cristo nisso, mas ele não era isso. Mas ele era. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte, ó, Jesus, ele era anti-instituição. Ele era um cara que veio para desinstrumentalizar a religião como uma forma de controle da população. Tá? E isso tá bem claro em todos os pontos dele. Quando ele vai lá e xinga os caras de fariseus, quando ele diz que eles ficam se focando na doutrina e nos dogmas, eles não se focam em viver a vida cristã, a vida que Deus queria que eles vivessem, né? Então, quando ele faz tudo isso, ele tá justamente querendo quebrar esse sistema religioso que existe e mostrar, ó, cada pessoa, ela só precisa viver isso pra gente, pra poder vir, pra poder morar comigo, pra ser um comigo. A pessoa precisa viver, ela precisa ser, ela precisa viver a vida cristã. Ela não pode só ir no culto e fazer as coisas que ela faz, ela precisa viver. E aí, quando Paulo vem, Paulo enche de regras e enche de coisas que vão completamente o contrário do que Jesus diz. Ele pega, porque Paulo, ele tem uma mente de fariseu. Paulo é um fariseu. E Paulo olha para Jesus e diz, não, nós temos que estruturar isso aí. E aí ele cria os dogmas e a religião. E aí ele cai no mesmo problema que os judeus caíram antes de Jesus vir, que é criar uma estrutura e essa estrutura engessada faz com que as pessoas parem de viver a vida como ela deveria ser vivida, seguindo as palavras de Jesus, e começam a seguir os ensinamentos de Paulo. Então, porque você tá certo. Não basta, tipo assim, não bastaria, né, ter esses milhões de regras, né? Não é milhões de regras. Só bastaria, sim, amar a Deus e amar o próximo. Mas o que é amar a Deus e amar o próximo?
Se você não colocar isso de fato. Porque, igual, se você pegar aí um presidiário, ele vai falar, não, eu sou cristão, ama a Deus, tal. Se você pegar um estuprador, um pedófilo, ele também fala, não, ama a Deus, não sei o quê, tal. Então, como é que se sistematiza, como é que você caracteriza de fato, objetivamente, o que é amar a Deus e amar ao próximo, né? A igreja vem como exatamente para isso. Qual que é a função da igreja? É salvar e santificar as pessoas, né? Santificar as pessoas. Essa é a intenção da Tá, e igreja. como é que uma indulgência resolve isso? A indulgência é o seguinte, ela é para você limpar os pecados temporais, as penas temporais da sua alma. O que acontece? Pagando. É justo para você, vamos supor, eu sou um pedófilo, né? Eu cometi vários tipos de atrocidades. No final da minha vida, eu falo, não, me converta aqui, me batizo e morro. É justo esse cara ir pro céu assim, sem mais nem menos? Mas se Sem, ele sem pagar, ele pagar pode, pelo que né? ele fez? Se ele pagar em dinheiro, pode daí. Não, isso é outra falácia, isso é mentira, Mas as né? indulgências são vendidas pela Igreja Católica, não são? Não, não eram vendidos. Isso aconteceu, foi Não eram com o Papa. vendidas? Não, não era. Tipo assim, existem dois tipos de você conquistar a indulgência naquela época onde Lutero se revoltou. Que eram, pelos nobres, você realmente ajudar com a Basílica de São Pedro, ou você peregrinar. E outra, a indulgência, ela não é necessária para a salvação. É uma diminuição Mas tu de pena entende, do tu entende pecado que isso é um temporal. dogma. Olha a explicação que tu tem que dar pra tentar justificar uma parada. Então, não, tá, é certo. E por Jesus que estava que na cruz, Lutero aconteceu? Porque ele era mal Jesus estava formado. Lutero era um animal. Jesus estava na cruz com um ladrão. O ladrão disse: "Eu posso ir pro céu contigo?" Jesus disse: "Pode". Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele é um dos primeiros, né, a ir pro céu. Você vê, aos 45 do segundo tempo. Mas, E aí, ele não pagou pelos pecados dele. Ele foi pro purgatório, então. não, eu não sei, né? Realmente, Porque essa a parte eu Igreja não sei da Católica diz que a doutrina. pessoa vai pro purgatório. Então ele deve ter ido pro purgatório. Mas Jesus não disse que Então, mas esta a noite estarás questão é de comigo no pagar a pena purgatório. temporal. É tipo assim, por exemplo, toda vez que você comete um pecado, esse pecado reverbera, tanto na sua alma como para os outros. Então, por exemplo, se você calunia uma pessoa, você mente sobre uma pessoa, isso faz mal para você e para outra pessoa. Entendeu? Então não é justo você, digamos assim, todo Então eu tipo de admirar a pecado, bunda ele da vai Paula ser cobrado. Oliveira não é pecado, correto? Como é que é? Eu admirar a bunda da Paula Oliveira não é pecado, né? Tipo assim, depende qual o sentido. E, ó, existem, ó, Cobiçar, segundo a doutrina católica, ó. eu tô cobiçando a bunda da Paula Oliveira. O quê? Você tá cobiçando ali, querendo adentrar, né? Isso. De Alguma que coisa forma assim. isso ressoa e faz um mal pra ela? Pra ela, talvez pra ela, nada, né? Mas pra Então, você, ou pro seu mas aí é casamento, vamos inevitável. supor, você é casado, né? Aham. E isso já entra em adultério, já é um pecado maior. Vamos supor, Por você é quê? solteiro, é um pecado menor. Mas por quê? Por que é pecado? Por que é pecado admirar a bunda da Paula Oliveira? Porque é uma desordem, né, cara? Tipo Por assim, o quê? sexo. É a bunda da Paula Oliveira, qual é o problema? Não, eu não tô falando que, tipo assim, que não é Não algo vai, não vai, natural não do ser humano, atrapalha, mas não sim entra em atrapalha, por exemplo, a desordem. minha relação com a Maria, tá aí, eu cobiço direto a bunda da Paula Oliveira e tamo aí junto, 16 anos, quase. 18 anos agora, vai fazer. Não, mas tipo assim, seria legal. Como é que você sentiria sabendo que sua mulher é outros homens, olha outros homens e cobiça também? De Não é uma boas, tá coisa tranquilo. legal. Tá Não, tranquilo. Tem que admirar não, mesmo, qual é o problema? Ela não tá fazendo nada, ela não tá fazendo nada de errado. então, mas tipo assim, só isso já plantaria Nossa, a uma Maria não tem mau sementinha. gosto, Paulo. A Maria não tem mau gosto. A Maria cobiça o Jake Gyllenhaal, que é o A questão maluco da lá. masturbação também é um pecado, o sexo fora do casamento, né? Isso tudo faz Por mal que que pra é um você, pecado a calma. masturbação? O que que ela faz de mal? É uma desordem, né? O sexo, ele Que não foi tipo de feito pra. desordem? Onde é que diz na Bíblia que é uma desordem a masturbação? Ah, isso aí é questão de interpretação da igreja, não vai ter ali na Bíblia e tal, mas Entendi. Mas sabe Paulo qual é a mesmo fala explicação que sobre a eles usam? fornicação. Eles usam o pecado de onanismo, tá? O que é onanismo? Onanismo é um cara que ele é onã. Onã teve que ficar com a mulher do irmão dele e ele deveria ter um filho com a mulher do irmão dele. Olha a parada. Porque, sei lá quem é que tinha, acho que é Jacó que manda. Ele tinha que ficar com a cunhada dele lá, que tinha sido o marido tinha morrido, não tinha botado filho nela. E ele tinha que botar um filho nela. Só que ele não queria botar um filho nela, porque ele queria que o filho dele fosse o herdeiro da grana do irmão que tinha morrido. Aí, toda vez que ele ia pegar a mulher, na hora de gozar, ele tirava o pau pra fora e gozava no chão. E Isso é aí, coito interrompido.
Ele fazia coito interrompido. E aí eles ficaram sabendo, ficaram puto da cara e ele morreu, acho que por causa de... Mandaram matar ele por causa disso. Então, a partir daí surgiu a interpretação de que o pecado de Onã, o onanismo é masturbação. Sendo que, dentro do contexto, tu vê que não tem absolutamente nada a ver, né? Não, sim, é diferente, mas a igreja não se baseia nisso aí pra classificar a masturbação como pecado. Mas é a Masturbação justificativa uma que eles usam, desordem. porque não existe em nenhum momento da Bíblia algo falando sobre masturbação. É só essa paradinha aí que conta. Não, mas é um pecado, digamos assim, de Não é uma desordem, luxúria. cara, é uma coisa normal, teu Não hormônio é, cara, o tá, sexo principalmente ele não quando, foi feito principalmente pra quando você tu é fazer sozinho adolescente. ali com a sua mão Mas à não é uma questão noite. de sexo, brother. A questão da masturbação ela é uma questão natural do corpo humano, porque tu tá cheio de hormônio, teu corpo tá cheio de hormônio, tu precisa botar aquela merda pra fora. Então é melhor Então tu você fazer faz na aquilo sua ali. mulher. Não, mas é que tu Você tem não 12 faz anos, sozinho. quando é que tu tem uma mulher se tu tem 12 anos, brother? Tu tem 12, 13 anos. Tu precisa botar isso pra fora, tu vai ficar acumulando aquilo, é Isso aí é pior ainda, porque daí mentalidade no momento... atual, Não, modernista. não é, sempre foi isso, sempre foi assim, só que as pessoas, se cria esses dogmas estúpidos, onde é que Jesus vai se importar com o que tu tá fazendo com o teu pinto? Jesus não tá nem aí com o que tu tá fazendo com o teu pinto no banheiro. Tanto é que, justamente, esse é o ponto, eles nunca falam disso na Bíblia, porque não é relevante, porque ninguém dá bola pra isso. Vem a igreja, não, agora não pode bater punheta. Não, não pode tocar uma siririquinha. Quem guarda leite é vaca. Tipo assim, é igual eu tô te falando. Isso aí vem à luz da igreja e da interpretação dos santos doutores. Exato, mas é uma interpretação burra, porque não, Jesus nunca falou isso, entende? Não é Nunca foi boa. dito isso Cara, em nenhum lugar da você já praticou Bíblia. a castidade, alguma coisa assim? Já, é horrível. Não, é difícil, não é horrível. Não, é uma libertador. merda. Não é Não é. libertador, é uma merda. Sabe por que eu vou te dizer o que é libertador. É parar de demonizar isso. Quando eu saí da igreja, tipo assim, quando eu tava na igreja, cara, era horrível, brother. Eu tinha problema, o tempo todo eu queria ver pornografia, o tempo todo eu queria... blá, 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 o tempo todo eu queria ver isso. Eu saí da igreja, brother, eu nunca mais tive esse problema. Nunca Então, mais ó, tive esse problema. ó, É presta- só tu cria um problema, um pecado na tua vida, e aquele pecado fica na tua cabeça o tempo todo. Essa culpa fica na tua cabeça o tempo todo. Tu bate uma punheta e tu fica mal, tu te sente culpado, tu te sente um podre, tu te sente um lixo, imundo. Isso não é normal, é só uma coisa natural do ó, ser humano. a interpretação católica, né? Nessas coisas assim que eu falo, não necessariamente é por lógica que as pessoas se convertem e tal, não. É o Espírito Eu também Santo. tinha Posso poluição ler a noturna, Bíblia. né? Mas a questão, ó, por exemplo, da masturbação, vamos pegar aí. Eu fui viciado em pornografia a maior parte da minha vida. Muito tempo. Tipo assim, mais de 20 anos. 19, Não 18 existe anos. vício em pornografia, tá? Existe, você não dá conta de parar. Todo vício é quando você quer parar e não dá conta. Então, tipo O assim, segundo um artigo que eu tava lendo no Psychology Today, eles estavam falando que quando eles fizeram análise com as pessoas que tinham vício em pornografia, a maior parte delas era por causa de culpa cristã. não, sim, digamos assim, a repressão, você segurar ou de uma maneira o qual você não consiga, gera compulsão. Isso aí é verdade. Mas o vício, por exemplo, igual eu, foi em qual ano? Eu nem era convertido. Eu falei assim, nossa, eu vou tentar fazer o novo FAP setembro. Eu não consegui uma semana. Eu falei, mano, esse vício tá me dominando, eu não vou dar conta de vencer esse vício. Então eu percebi que aquilo era um vício. Né? Porque o vício é quando você não dá conta de parar. Então, tipo assim, quando eu parei, tentei, e foi mais de um ano tentando parar, tanto a masturbação como a pornografia, cara, sua cabeça muda. Porque é tanta dopamina ali que você recebe, o mundo fica cinzento, fica sem graça, é Eu não horrível. acho, eu não lembro disso. Eu lembro de bater bastante, nunca tive esse problema, sinceramente. Não, mas você não, tipo, ó, pra mim, é uma questão, um relato pessoal, você se sente cansado, cara, você se sente carregado ali, você não tem energia pra nada, né? Tipo assim, você não vê graça em nada. Né? E outra coisa, pensamentos assim, tipo, você tá dentro de um ônibus e você começa a pensar besteira. Você tá numa sala. Mas isso é normal, isso é sempre, né? Isso não vai mudar Isso é nada. normal porque você pratica isso. Se você limpar. Não, é porque eu não vejo você problema. vê, Eu não olho e vai acho, ser oh, normal. legal, putaria legal. É que assim, ó, essa demonização do sexo, ela é só uma ferramenta de controle pra tentar, pra que as pessoas não estejam satisfeitas consigo mesma. Sabe? Tipo, Não. isso é sedentarismo, não é culpa dos 5 por 1.
O sedentarismo faz isso. Isso eu posso falar a verdade. Tipo assim, quando eu vou dizer assim, ó, quando eu era bem gordo, tá? Eu tinha 120 quilos mais ou menos uma época aí, 2021 mais ou menos, eu tinha 120 quilos. Se pegar os vídeos antigos do canal, consegue ver. Eu comia as coisas e eu não sentia mais sabor das coisas, tá ligado? É isso, pornografia e masturbação desse jeito. Mas então, mas esse é o ponto. Tipo, o problema não era a pornografia, nunca foi a pornografia. O problema era sempre, tipo, o sedentarismo mesmo que faz isso, sabe? Tipo, e aí talvez tu liga isso com a pornografia, mas talvez tem outras coisas na tua vida que estão acontecendo. Talvez tu tá com uma depressão, talvez tu tá com uma desorganização, um desequilíbrio hormonal que tá te fazendo isso. Agora, culpar a pornografia e culpar a masturbação nunca fez isso com ninguém, entendeu? Esse é tu tentar achar uma explicação para aquilo que tá te fazendo mal e colocando a culpa numa coisa que não tem nada a ver. E isso nem precisa ser religioso. Você pode pegar artigo científico que fala sobre isso. Não tem artigo científico que fala sobre 5.1. Esse artigo que diz... Tem um artigo que o pessoal fala que quando tu tá te masturbando, tu dispara um monte de hormônio e tu fica viciado. Isso aí esse artigo é falso e ele é feito por uma instituição que é é uma instituição cristã que tá tentando pregar a castidade. Tá? O único, eu pesquisei bastante porque a gente fez um vídeo bem completo sobre isso, tá? E eu, inclusive, tava vendo um outro documentarista que tava falando sobre isso também. Mas a gente fez um vídeo bem completo sobre isso. Toda vez que tu vê esse tipo de estudo científico, abre aspas, fecha aspas, de que a masturbação faz mal ou que tem algum tipo de componente viciante, ele é sempre um artigo publicado por alguma entidade religiosa. Quando tu vai pra pesquisa da psicologia, principalmente, tu não encontra. Interesse em parar. Claro que tem, a psicologia, não, a psicologia foi atrás disso, e nessa pesquisa que eu te falei, foi isso que eu te falei. O resultado que eles tiveram é que as pessoas viciadas na pornografia são pessoas que têm alguma culpa cristã que faz elas se sentirem mal, e é isso que faz elas entrar em depressão por conta do suposto vício que elas têm em pornografia. E foi o que eu te disse, quando eu deixei a religião, parou de me incomodar. Eu nunca mais tive problema, nunca mais fiquei viciado em assistir, nunca mais fiquei viciado em ficar no banheiro batendo uma. Porque passou, era só a neura que eu tinha, era só a culpa que eu sentia. Então, o meu relato foi diferente, né? Eu entendo que teu relato foi diferente, mas tu entende que pode ter outros elementos que contribuíram pra tu estar desse jeito? É porque, talvez no seu caso, eu acredito que seja, é porque você reprimiu sem só hormônio de pato. digamos assim, um firme propósito. E qual, tipo, não, assim, eu tinha um propósito. Mesmo. Meu propósito era ser casto. Eu sempre quis ser casto, eu sempre quis seguir. Porque eu me sentia muito mal quando eu pecava. Quando eu ia lá e fazia uma. Porque aí talvez me sentia sujo, me sentia certo pelagianismo aí. Você tentar tirar com a sua própria força. Tipo assim, se não for. Não, mas eu não tentei. Cara, brother, eu acreditava em tudo que eu pregava, em tudo que eu falava, em tudo que eu lia na Bíblia. Eu orava, eu pedia ajuda, pedia força pra Deus pra me ajudar. Eu evitava ver coisa assim, eu conseguia ficar uma semana, eu tava, nossa, dando pulo de alegria assim, olha só, ia na igreja mais feliz e tal, aí daqui a pouco, pá, ia tudo de novo daí, começava tudo de novo. Não, mas é questão de fidelidade também, cara. Se você caísse e deixasse abalar... Não, não me deixava, eu voltava, eu sempre tentava, não, vou de novo. Só que é uma coisa que não vai acabar, porque é hormônio, é puro hormônio. Sobre isso, é o espinho na carne, é o resto da sua vida. O espinho na carne do Paulo é tanta coisa, ninguém sabe nunca o que é direito. Mas não, eu falo assim, sobre a tentação. Você vai ser tentado o resto. Eu vi, qual que foi? Aquele cara que faz um TikTok aqui, vídeo então, sobre... tu pode ser tentado por outra coisa, mas tu entende que punheta não é o problema? Porque tu tem tanta coisa pra te preocupar, tu ainda tem que te preocupar com a punheta. Que não tem nem base bíblica pra isso. Assim que não tem nem base bíblica. Que Jesus, nos 33 anos que ele teve na Terra, Jesus nunca disse, olha, não baterás uma punheta porque isso é crime grave. Ele não falou sobre isso, mas ele falou, se você olhar e cobiçar a mulher do próximo, a Paola Oliveira, é um crime grave. Mas aí eu vou discordar dele, porque justamente o que eu fiz demais? Eu só tô cobiçando a bunda da Paola Oliveira. Eu tô admirando, tô dizendo, ó, que bundão, hein? Parabéns. É isso aí. Tipo, eu não entendo porque a ideia do pecado, eu entendo como a ideia do pecado fazer mal pra outra pessoa, mas não tá fazendo mal pra ninguém. Brother, vou terminar aqui que eu tenho que ir pra academia agora, tem que malhar lá. Beleza, então, vai com Deus. Valeu, abraço, cara, até mais. Gente, obrigado pelos presentes aí, finalizamos hoje. Hoje de noite tem live lá no YouTube às 9 horas, eu entro às 7 só pra chamar vocês pra ir pra lá, hein? Obrigado, Jesus, pelos presentes, inclusive pelo gatinho, hein?
Muito bonitinho o gatinho aí, muito obrigado, gatinho da sorte. Beijo pro coração de todo mundo, nos vemos de tarde aí e às 9 horas da noite estamos lá, tá? Beijão, até mais, tchau.